Está em Romanos 12, né? Vai continuar do versículo 9 em diante. Eu não vou fazer a leitura inteira, porque a gente vai fazer no comentário. No versículo 9 aqui fala. Acho que eu vou ler até o versículo 9 até o 17, depois eu falando. O amor seja sem hipocrisia, odeia o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros e com amor fraternal, quanto honrar e dê sempre preferência aos outros, ao quanto aos eles. Não seja preguiçoso, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na presença, seja paciente na tribulação, persevere-se na oração. Ajude a suprir as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem a vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que chorem. Tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de seres orgulhosos, seja solitários com os humildes, não seja sábios aos seus próprios olhos. Não apague a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depende de vocês, viva em paz com todas as pessoas. Meus amados, não faça justiça com as suas próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus, por estar escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. E faça ao contrário: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, vocês amontoarão pragas vivas sobre a cabeça deles, e não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Então aqui a gente vê no versículo 9 em diante, né, a gente vê que o apóstolo Paulo sobre a igreja de Roma, né, ele vai fortalecendo os irmãos como viver, né, sobreviver, né, os irmãos em Cristo nessas virtudes, né, que é recomendado a cada irmão, né, e como cada irmão em Cristo, cada pessoa deve viver diante de Cristo Jesus, né. Então aqui no versículo 9 aqui ele fala, né, que o amor seja sem hipocrisia, né. Então a gente vê que ele fala aqui do amor, né, o amor tem que ser verdadeiro, né, tem que ser um amor puro, né, um amor assim santo, sem maldade, né, um amor sem hipocrisia, né. Então ele vai advertindo, né, cada um como conseguir viver diante do Senhor Jesus Cristo. E fala assim, né, odeie o mal e apegue-se ao bem, né. Então quando ele fala sobre odiar o mal, a gente sabe que o Senhor, ele odeia o pecado, né. A gente vê que o Senhor, ele ama as pessoas, mas muitas pessoas falam que o Senhor ama o pecador como se fosse qualquer pessoa do mundo. A gente vê que o Senhor, ele ama as pessoas, mas não o pecado. Então aqui que a gente podemos aprender, devemos, né, odiar o mal, né, tudo que é ruim, devemos se apartar dele, né, devemos se pegar-se ao bem. Né? Então a gente vê que as duas coisas não se unem, né, o mal e o bem. Então é uma coisa ou outra, né? Devemos se apartar do mal, né. Então a gente vê que, em muito sentido, muitas coisas acontecem, né, mas a gente vê assim que tudo, às vezes pode ter alguma coisa que dá para você se aproveitar do bem, né? Então a gente tem que saber sobre ter essa sabedoria, e as coisas que são boas devemos acatar para nós, e as coisas que for ruim deixar de lado, né. Então a gente vê que muitas vezes a gente olha para uma pessoa, muitas vezes a pessoa gosta até de condenar uma pessoa, né, mas a gente vê que muitas vezes a pessoa sempre vai ter alguma coisa boa, né, para oferecer, sempre vai ter as coisas que é bom, né, e até que agrada a Deus, né. Então a gente devemos olhar para essas coisas boas que as pessoas têm, né, para fortalecer ela nesse sentido, para a gente poder falar a palavra de Deus e mostrar, né, que ela tem que ser boa nas outras coisas também, né. Então a gente vê várias situações, até sobre doutrina, né, muitas vezes a pessoa fala assim, aquela igreja tal, não sei o quê, mas se a gente for olhar, pode ser que tenha alguma coisa boa que podemos, que for bom a gente podemos pegar para a gente, mas o que for ruim, que a gente sabe que desagrada a Deus, devemos separar, né. Então a gente podemos ver aqui, quando devemos falar assim, que devemos odiar o mal e se apegar-se ao bem, né. No versículo 10 aqui fala: amei uns aos outros
com um amor fraternal, né? Então aqui fala também sobre o amor, né? Então o amor, ser um amor verdadeiro, né? Devemos amar uns aos outros com um amor fraternal, né? Então a gente devemos amar a todas as pessoas de uma maneira igual, né? A gente vê que Deus, ele ama todas as pessoas. A gente vê que o amor de Deus é um amor puro, um amor verdadeiro, né? Então devemos pegar essas coisas que vêm de Deus para nós, né, colocar, aplicar em nossas vidas. Então a gente vê sobre essas leituras aqui de Romanos, uma leitura assim, muito, muito bonita, né? Mas a gente devemos ver que precisa muito esforço, né? Muita qualidade para colocar em prática, e colocar assim em prática todas essas coisas. Né? Então devemos, e quando honrar, honre, deem sempre preferência uns aos outros, né? Então aqui devemos sempre falar assim, em termos de honrar, devemos dar sempre preferência de honrar uns aos outros, né? Então a gente vê que muitas vezes a pessoa quer honra para si mesmo, né? Para si próprio. Mas aqui a palavra fala assim que seria até um sentido de humildade, né? Devemos honrar um ao outro, né? Devemos estar sempre honrando, né? Nossos irmãos em Cristo, né? Devemos estar sempre felizes com isso. Então a gente devemos, sobre a questão de honra, né? Se a gente for olhar no sentido assim de as pessoas competem no mundo como se fosse um futebol, por exemplo, assim, você vê muitas vezes aqueles atacantes, muitas vezes eles são muito individualistas porque muitas vezes eles querem, como fala assim, ele queria uma bola só para eles, né? Porque ele quer mostrar que ele tem aquela qualidade de fazer gol, porque ele fazer bastante gol, ele vai ser o artilheiro, ele vai ser aquele que vai ter aquela vantagem, então ele vai ficar com o áudio lá em cima e vai ser mais comentado durante a semana na televisão, que ele vai estar sempre mostrando sobre os jogadores que fazem o time, né? Então ele vai querer ter aquela honra para si mesmo, muitas vezes ele acaba esquecendo de outras pessoas, e muitas vezes um time ele pode até perder, porque muitas vezes a pessoa ele tenta fazer tudo sozinho, de repente ele acaba perdendo a bola e os outros jogadores que têm aquela oportunidade de fazer o gol não faria, né? Então a gente vê que no mundo do esporte, né? No mundo da fama, muitas vezes a pessoa pensa sempre na honra para si mesmo, né? Então aqui a gente vê que a diferença que a gente vê como nós servimos a Cristo, devemos ver assim que é uma maneira totalmente ao contrário, né? A gente vê que a nossa honra, devemos querer trazer a honra para nós, né? Devemos honrar os nossos irmãos em Cristo, devemos honrar as outras pessoas, né? Naquelas coisas boas, né? E devemos esquecer da gente. Então isso é muito bom, né? Então aqui a gente podemos aprender, né? Com esses estudos aqui que o apóstolo Paulo fortalece, né? Essa igreja de Roma, né? Ter toda essa qualidade, né? No versículo 11 aqui fala: e quanto ao zelo, não seja preguiçoso, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Então aqui fala assim que a gente devemos ser zeloso, né? Diante de Deus, né? Quanto ao zelo, seja zeloso diante de Deus, né? Então para ser zeloso a gente não devemos ser preguiçoso, né? Devemos ser sempre fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, né? Então aqui a gente vê que uma pessoa preguiçosa, ela não tem como agradar ao Senhor, né? A gente vê que o trabalho de Deus é gigante, né? Tem muitas coisas para fazer. Muitas vezes uma pessoa desanimada, preguiçosa, ela não tem como dar honra, glória ao Senhor, né? A gente vê que o servo de Deus, tudo que ele tem que fazer, ele tem que pensar para quem? Eu estou fazendo para Deus. Então, se eu estou fazendo para Deus, para quem é a honra? Para o nosso Deus. Então, a honra não é para nós, é para Deus. Agora, como vamos honrar o nosso Deus? Deixando de fazer a vontade de Deus. Então, deixando de fazer a vontade de Deus, não vamos trazer honra para Deus. Então, aqui fala que devemos estar sempre no Espírito, servindo ao Senhor, né? Então, a gente podemos pensar sobre essas qualidades, né, que o apóstolo Paulo vai colocando sobre essa igreja de Roma, né? Eles devem ser fervoroso de espírito, né? E servindo ao Senhor, né? Zeloso, não zeloso seria aquele que realmente, né, toma cuidado com as coisas de Deus, né? Que tudo aconteça de uma maneira certa, né? Então a gente vê que tem uma outra palavra que contradiz, né? A gente vê que o preguiçoso não cai, né? Junto com essas outras palavras, né? Então a gente vê que a preguiça é uma coisa que ela não vem de Deus, né? Então aqui a gente podemos aprender sobre isso. E no versículo 12 aqui fala: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e perseverante a oração, né? Então devemos sempre alegrar no Senhor, né? Alegrar-se na esperança, né? Então a gente vê que nós temos essa esperança, né? De um dia estar junto com Cristo Jesus no céu. Então a gente vê que essa esperança ela tem que trazer-nos alegria, né? Então se a gente tiver nesse mundo aqui e nos bombardeia com muitas coisas ruins, né? Muitas vezes ela vai querer roubar isso de nós, né?
essa alegria, essa esperança de Cristo. A gente vê que isso não deve ser roubado de nós, né? Devemos ver que a alegria e a esperança em Cristo Jesus, ela tem que estar acima de qualquer coisa que surge aqui no mundo, né? Então, essas coisas não devem ser furtadas nas nossas vidas, né? Então, aqui fala, seja sempre paciente, né? Na tribulação. Então, a gente vê, seja paciente na tribulação. Então, a gente vê que aqui é um desafio para cada um de nós, que muitas vezes na tribulação, na hora da angústia, muitas vezes a gente podemos, muitas vezes, se revoltar, ficar irado, né? Reclamar. E isso aí não vai agradar ao Senhor. Então, aqui a palavra de Deus fala que devemos ser pacientes na tribulação, né? Então, essa paciência, na verdade, ela vem de Deus. Devemos buscar isso com o Senhor, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter essa paciência, essa tranquilidade na hora da tribulação. Muitas vezes a gente fica irritado com isso. Muitas vezes a gente vem até pecar por causa disso, que a gente, ninguém aqui na terra muitas vezes não quer sofrer, passar por tribulação. Mas a gente vê que essa tribulação também, ela traz perseverança, né? E na oração. Então, o que a gente devemos fazer? A gente devemos sempre persistir na oração, né? Se a gente estiver sempre orando ao Senhor, por mais que as coisas estejam ruins na nossa vida, a gente vai conseguir ter mais paciência e ter qualidade, né? E através da oração, o Espírito do Senhor, ele vai estar nos ajudando a ter essa paciência, né? Então, aqui a gente podemos estar sempre tranquilos sobre isso, né? Então, isso aí também muitas vezes vai trazer uma luz para as outras pessoas que não servem a Deus. Muitas vezes ela é um cristão, serve a Deus, né? Com dificuldade, mas muitas vezes ele vai olhar a paciência daquela pessoa, muitas vezes vai ver aquela pessoa não reclamando, vai ver aquela pessoa tranquila. Isso aí vai acontecer o quê? Vai ajudar a outra pessoa a refletir no Senhor, né? Olha, aquela pessoa realmente ela está feliz de servir o Senhor. Ela tem todo motivo para reclamar, se injuriar, e isso não faz, né? Então aqui é bem complicado, né? A gente vê que problemas, né? Todo mundo passa, né? É difícil. Essa semana eu ia indo trabalhar e eu coloquei a mochila na moto, né? Aquela mochila, tem tudo aquela mochila como é que se fala? De motoboy, eu carrego um monte de coisa. Eu perdi no caminho. Eu não grampeei atrás, ela tem um grampo que grampeia assim no baú da moto, sabe? Ela caiu e quando eu vi, ela estava bem longe. Aí eu voltei um pouco, não achei, cheio de carro na avenida, eu falei assim, vou lá para a empresa. Aí eu cheguei lá, conversei lá, aí eles procuraram um uniforme, mas ele não estava com vontade, porque eu falei que precisava de camisa, terno e gravata, né? E eles gostam de segurar, né? Eles ficam numa salinha lá. Ele falou, ixi, não tem nenhum que serve para você, né? Ele não viu todos, eu vi lá um monte lá. Ele falou assim, eu tenho em casa, mas só que é bem antigo, né? Ele falou, não tem problema. Você vai lá e pega e vem de novo, só que você não vir, você vai ficar com falta. Aí eu peguei a moto e fui, mas só que onde eu vi que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi assim, eu vou ter paciência, tranquilidade, porque se é outra pessoa, ele vai debater com a pessoa. Né? Fala, não, você tem que se virar, não dá outra coisa, é coisa que acontece, coisa que fica com calma. Catei, fui para casa, comprei minhas coisas, voltei a trabalhar. Aí eu cheguei lá, comecei a trabalhar na quase 2 horas. Porque até ir lá e voltar, eu só falei para o pessoal, eu não vou correr na estrada não, porque é perigoso, eu vou na paz. Até outro rapaz que veio trabalhar, ele falou, você esqueceu, você derrubou as coisas, você vai lá, mas ó, não fica nervoso não, vai com calma, não pode ser nada com você. Ele falou, mas é normal, na paz mesmo. Então a gente vê que as coisas acontecem e muitas vezes a gente tem que ter paciência, né, para resolver as coisas. No versículo 13 aqui fala, ajude a suprir a necessidade dos santos, pratique a hospitalidade, né? Então aqui ele fala que devemos ajudar, né, a suprir a necessidade dos santos. A gente vê que a situação de cada pessoa, né, quando fala dos santos que se servem de Cristo, são diferentes uma da outra, né? Muitas vezes uma pessoa pode viver, né, tranquilamente, com fartura, né? Mas outros podem passar necessidade, né? Então aqui fala para a gente ajudar a suprir a necessidade dos santos, né? E devemos praticar isso com hospitalidade, né? Então aqui a gente vê que isso é uma coisa assim que a igreja tem que aprender a desenvolver isso. Porque hoje em dia a gente vive num mundo em que muitas vezes a pessoa vem vivendo uma vida, cada um vai cuidando de si próprio, do jeito que dá, e acaba esquecendo dos outros, né? Mas a gente vê que na vida cristã não é assim, né? A gente vê que em uma igreja muitas vezes vai ter dificuldade, vai ter problema. Então as pessoas têm que estar alertas sobre isso, né? Devemos estar sempre olhando a necessidade do santo, né? E poder participar, né, dessa hospitalidade, né, que é poder servir e ajudar, né? A gente vê que o próprio Jesus Cristo, que era o Senhor, Filho de Deus, quando ele chegou para os discípulos, ele falou que ele veio aqui. Ele falou, se você se quiser me seguir, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se servir também. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Até naquela atitude que ele teve de lavar os pés
Não, ele estava mostrando aquilo no sentido de servir. Quando ele falou para as pessoas fazer aquilo, não era no sentido de você sair lá aos pés das pessoas, mas era no sentido de você estar pronto para servir as pessoas, ser humilde. Então aqui a gente devemos estar sempre olhando isso. No versículo 14 aqui fala: abençoe aquele que persegue a vocês, e abençoe, não amaldiçoe. Né? Então aqui a gente vê que outras situações aqui que é difícil também da gente testar, né? Devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Né? Então você imagina você ser perseguido, né? Uma pessoa, né? A pessoa está sempre te irritando, te provocando. Então, de vez de você retribuir com a mesma situação, você tem que fazer o quê? Abençoar essa pessoa. Seria esse sentido de orar por ela. Então aqui fala, não devemos não amaldiçoar essa pessoa, mas sim abençoar, né? Então a gente devemos aqui naquele sentido. O próprio Jesus falou no Sermão do Monte. Ele fala, né, que devemos, né, praticar o bem para pagar o mal, né? Não é porque uma pessoa faz mal para você que você vai fazer mal para ela. Porque a gente devemos aprender que o próprio Jesus fez isso, né? Até ele deu vários exemplos. Né? Se alguém mandar você andar 1 milha, ande 2, né? Então, se alguém roubar uma capa sua, dê a outra. Então, é aquela situação, né? E você está sempre simples nesse sentido, né? No versículo 15 aqui fala: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Então, aqui fala, devemos alegrar, né, com os que estão alegres, né, chorar com os que choram, né? Então, a gente podemos ver que muitas vezes a gente quer estar sempre num lugar de alegria, não? As pessoas estão fazendo festa, né, brincando, né? Muitas vezes a pessoa quer diversão, né? Mas você ficar num lugar triste, onde as pessoas estão chorando, né? Chorar junto com aqueles que choram, muitas vezes a pessoa não vai querer isso. Muitas vezes a pessoa vai até evitar, né, de ficar num lugar assim que não está legal no ambiente, um lugar assim que não está bem, né? Então aqui a gente fala ao contrário, nós devemos se alegrar com os que se alegra e chorar com os que choram, né? Então devemos fazer essas coisas, né? Se muitas vezes a gente estão alegre, tanto está vendo umas pessoas que servem ao Senhor estão alegres, nós devemos se alegrar também, né? Mas se a pessoa está triste, está chorando, né? Devemos chorar com ela no sentido assim de ficar triste, né? Para aquilo que está acontecendo, né? E poder orar por ela, né? E se compadecer também, né? Então a gente devemos estar sempre atento nessas coisas. E muitas vezes a verdadeira felicidade está no céu, né? Muitas vezes a pessoa vai querer procurar só lugar de felicidade aqui nessa terra, né? Sabe que muitas vezes eles são enganosos, né? Sabemos que a felicidade aqui na terra ela é temporária, mas a verdadeira alegria sempre está com o Senhor no céu, né? O versículo 16 aqui fala: tenha o mesmo modo de esperar uns para com os outros. Em vez de ser orgulhoso, seja solitário com os humildes, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Então aqui ele deixa bem declarado esses versículos. Devemos ter o mesmo modo de pensar, né? Então, o mesmo modo de pensar, devemos sempre pensar nas coisas corretas, as coisas justas, né? De um para com os outros, né? Em vez de ser orgulhosos, sejamos solitários e humildes, não sejamos sábios aos seus próprios olhos, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, que muitas vezes a pessoa quer ser sábio aos seus próprios olhos, né? Tem pessoas que acham que só ela que está certa, só ela que tem sabedoria, mas não é assim que funciona, né? Devemos estar sempre preocupados de ser solitário e humilde, né, com os outros, né? Devemos estar sempre procurando servir ao Senhor, né? Devemos olhar até a dificuldade com a pessoa assim e ter humildade com isso também e querer sempre ajudar, né? Ajudar e não atrapalhar, né? Sabemos que não devemos ser arrogantes, né? Devemos ser humildes, né? E não devemos ser sábios aos seus próprios olhos, né? Então a gente podemos ver que a verdadeira sabedoria, na verdade, ela vem do Senhor, né? Ela não vem de nós. Então aquelas pessoas, que a própria palavra fala assim, que aquele que está de pé, né? Veja bem para ver que ela não vai cair, né? Então a pessoa não pode se achar, na verdade. Então aqui no versículo 17 que fala: não apague a ninguém por mal, procure fazer o bem diante de todos, né? Então aqui não devemos pagar assim o mal por mal, né? Muitas vezes a gente recebe o mal, muitas vezes a pessoa faz o mal para a gente, ele deveria muitas vezes revidar isso, né? Não fazer o mal também. Muitas vezes isso aí é muito ruim, né? Muitas vezes a pessoa pode até maltratar uma pessoa, xingar, muitas vezes a pessoa nem está merecendo, depois a pessoa vai ver, eu errei.
Só que a ira ficou tão forte na gente que a gente vai querer retribuir isso. Não vai querer saber. Então a gente podemos ver o que a palavra fala aí, que não devemos pagar mal por mal, né? Se a pessoa faz o mal para você, procura fazer o bem para ela, né? Então a gente vê que essa palavra do Senhor, os versículos da Bíblia, muitas vezes, ela é um desafio para cada um de nós, né? Então a gente devemos estar sempre orando ao Senhor para a gente procurar exercitar isso na nossa vida. Porque a gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? Mas a gente vê que só com a ajuda de Deus que a gente podemos realizar essas coisas que a palavra de Deus nos ensina e faz, né? Para procurar e fazer bem diante de todos, né? Então a gente devemos procurar fazer o bem diante de todos, significa assim no geral, né? Seria no sentido geral, não é só ensino pela nossa família e também só na irmandade de Cristo. Seria no geral até aquelas pessoas que a gente não conhece direito, que são pessoas que você vai conhecer do seu trabalho, que você está vendo de vez em quando, mas a gente deve estar sempre procurando fazer o bem a todas as pessoas, né? Por mais que a pessoa faça o mal, mas se você puder fazer o bem para ela, devemos fazer. Então, não é isso que devemos aprender. No versículo 18 aqui fala assim: se possível, no que depender de vocês, viva em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, por está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então aqui devemos ver que não devemos apagar, né, o mal por mal e procurar fazer o bem dentro de todos, né? Se possível, e depender de vocês, viva em paz com todas as pessoas, né? Meus amados, não faça justiça com as próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus. Isso está escrito aqui, a gente podemos ver que a palavra do Senhor ela vai refletir sobre como viver, né? Tá sempre fazendo bem, né? Exercitando esse bem, que fala que o apóstolo Paulo fala que a vingança ela pertence ao Senhor. Ele fala assim: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz ao Senhor. Né? Então a gente podemos ver que a espada pertence ao Senhor, né? O Senhor deve fazer a justiça e não a nós, né? Então muitas vezes a gente vê que várias situações assim, muitas vezes a pessoa fala: está na mão de Deus, né? Porque muitas vezes a gente vê que só Deus pode resolver isso. Então muitas vezes tem coisas que não pertencem a nós, né? Não conseguimos resolver, né? Só o Senhor. Né? Então a gente vê sobre a vingança, né? Pertence ao Senhor. Né? Então a gente vê que é muito difícil isso, né? A gente vê que tem coisas que acontecem no mundo que muitas vezes a pessoa ela traz muita revolta numa pessoa. Eu penso assim, até num sentido assim, bem drástico, assim, como se fosse assim, às vezes uma pessoa tem uma família, de repente o filho é assassinado em algum lugar, ele vai trazer uma revolta tão grande para os pais, né? Que, às vezes o pai vai desejar a morte daquela pessoa, para aquela pessoa que morrer do mesmo jeito. Então aqui a gente vê assim que fala que a justiça ela pertence ao Senhor, né? Por mais que seja drástico. Então a gente vê que tem certas coisas, né? Devemos entregar na mão de Deus, mas a gente vê que isso é muito difícil. A gente vê que só quem vive essa situação que vai saber, né? Fazer. Mas muitas vezes a pessoa vai ter um pensamento errado, vai querer agir errado, né? Mas a gente vê que não é porque uma pessoa tira a vida de um parente querido seu que você vai querer fazer a mesma coisa com aquela pessoa no motivo de vingança, né? A gente vê que isso aí é muito, muito desastroso diante de Deus, né? Porque a gente vê que muitas vezes a gente vai ficar tendo essa dívida com Deus também, né? Sobre essa vingança, né? Porque a palavra de Deus fala para a gente não ter esse tipo de vingança. Fala que ele pertence à vingança, né? Então a gente vê assim, deixa na mão de Deus, né? Muitas vezes aí revolta muitas pessoas. Porque muitas pessoas nem ficam chateadas de ouvir isso. No versículo 20 aqui fala: faça ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber, porque faz isto, e você amontoará brava vida sobre a cabeça dele. Então aqui fala, né? Se seu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Dar de comer, né? Se ele tiver sede, dar de beber, né? Porque isso amontoará brava vida, né? Sobre a cabeça dele. Então isso significa que muitas vezes uma pessoa que é seu inimigo, né? Fez muitas coisas ruins, na hora que ela estiver na pior hora da sua vida, precisando de uma ajuda, e vai ver que aquela pessoa que ela fez mal, que sempre teve raiva daquela pessoa, e parece aquela pessoa para ajudar ele, aqui fala que vai amontoar a brasa viva sobre a cabeça dele. Eu entendo assim, muitas vezes
a pessoa vai refletir tudo sobre essa situação, vai achar até que não está sendo merecedor dessa ajuda, né? Muitas vezes fala que vai amontoar a brasa viva sobre a cabeça dele, que muitas vezes essa pessoa ela vai se sentir envergonhada, né? Ela vai se sentir envergonhada, né, por tudo aquilo, né? Falou, olha, a vida inteira eu tive raiva dessa pessoa, né? Sempre fiz o mal dela, mas agora na hora que eu estou na pior hora da minha vida, ela vem me ajudar, ela vem me socorrer. Então fala que amontoará a brasa viva sobre a cabeça dessa pessoa, né? Então a gente podemos ver, né? E muitas vezes o bem, né? Ele vence o mal nesse sentido, né? Que fala aqui no versículo 21. Não deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? Então aqui a gente tem que vencer o mal com o bem, muitas vezes é você ter essa atitude do bem, né? Essa atitude de amor. Né? Porque muitas vezes quando a gente vive nesse mundo assim, decaído, né? Um mundo que diz, né, que já é do maligno, né? Muitas coisas ruins, né? Um mundo decaído. Muitas vezes a gente pensa até nesse sentido, né? Que o mal vence, que parece que o mal está dominando o mundo, né? A maioria das coisas que você vê é as coisas ruins, né? Então as coisas têm as pessoas têm essa tendência de cair para o lado do mal, né? Então parece que o mal está sempre na frente. Mas aqui no versículo fala que o mal vence o bem, né? Então a gente vê que aqui a gente vê que não devemos vencer o bem com o mal, mas no sentido como de estar servindo o Senhor. Só os verdadeiros servos de Deus, né, vai reconhecer isso e vai poder vencer o mal com o bem. Então é que a gente podemos pensar sobre aquela luta que tem, né, sobre o espírito e a carne, né? Parece que eles estão em luta constante, né? Sobre a nossa carne, ela leva sempre a gente os prazeres do mundo, né? Aquelas coisas que nos agradam, mas o espírito luta para levar mais o Senhor, né? Então a gente vê nessa luta entre o mal e o bem, parece que está sempre, vai sempre existir até o Senhor vir, né? Essa luta vai estar aqui no mundo, né? Mas o servo do Senhor vai ter que estar sempre vencendo, né? O bem, o mal, né? Então o bem tem que fazer parte do servo do Senhor, né? Então isso vai ser uma luta constante, porque em todo lugar que você for, a gente sempre vai ver a maldade, né? Sempre vai estar vendo uma pessoa querendo fazer mal para o outro, daí vai, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso. Capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 21, alguém tem algum comentário para falar sobre isso? Me chama a atenção esse verso 9, quando Paulo fala o bem e o que é mal. Faz lembrança das exortações que Jesus Cristo trouxe às igrejas lá no Apocalipse, e especificamente para a igreja de Éfeso, que abandonou o amor. Ele fala que uma coisa ele tinha a favor, que era o fato de eles odiarem as obras dos nicolaístas. Então, o fato de a gente relembrar, nós devemos odiar as obras, não as pessoas, mas as obras que são más, muitas vezes nos traz força para, às vezes, trazer alguma palavra de exortação para a pessoa, e a gente lembrar que aquilo é algo que deve ser odiado pela gente, e que a pessoa está praticando aquilo de forma errada, e lembrar que a gente tem que odiar não é a pessoa, mas sim o que ela está fazendo, e aquilo que ela está fazendo vai levar ela à condenação. Então, me chama atenção esse verso que Paulo fala aqui, e sobre a questão também que ele comenta no verso 20, que comentou de vergonha, que fala do ponto de fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. A brasa, ela é algo que é vermelho, né? E aí tu comentou justamente sobre a vergonha, porque vai deixar o rosto da pessoa ali vermelho de vergonha, porque enquanto a pessoa está praticando mal, a pessoa que é serva de Deus responde com bem. E isso traz vergonha para a pessoa, deixa a pessoa vermelhada, mas o sentido aqui é para o quê? Levar a pessoa ao arrependimento. E aí a brasa é viva justamente porque, não porque é para condenar, mas sim porque ela leva ao arrependimento. Então, ele me chama a atenção esse verso, né? Lembrando do Paulinho, aqui é uma coisa simples a gente fazer. Né? Sim. Se a gente olhar para o nosso próprio eu, uma coisa simples. Mas Deus nos ajuda. Né? A gente não está sozinho, tem um bom exemplo ali, bons exemplos registrados na Bíblia que a gente pode acompanhar, seguir.
vencer nessas situações. E aqui fala de uma coisa individual, né? Fala da igreja, mas fala do compromisso individual. E é um equívoco, às vezes, o que acontece, como diz aqui no versículo 13, né? Compartilhar as necessidades dos santos, pacificar os hospitalidade. Às vezes a gente espera, não, mas eu colaborei na igreja ali e tal, então a igreja vai atender a necessidade desse irmão que está mais apurado, né? Financeiramente, em si, alguma necessidade. A gente pode fazer isso individualmente, sem contar, esperar que não é uma atribuição da igreja, é minha atribuição que faço parte da igreja, né? É que é importante todos esses textos. Quando ele fala que o ditado popular diz que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? E esse texto aqui que você leu, que explanou conosco, mostra que não vai ter tempo de você ficar com a cabeça vazia, o coração vazio. Tem muitas atribuições, virtudes recomendadas, né? Como está dizendo aqui no cabeçalho do texto, dos 9 em diante, né? Tem muita coisa que você precisa ver, se atentar, né? Cuidar de você e atender o próximo, mostrando o amor que você tem a Deus na vida do seu próximo, né? Muito bonito, interessante, e ocupa a vida da gente instantaneamente, mas importante, que agrada, né? Deus, né? Isso a gente não vai ver, essas santidades, impurezas, assim, cara, a gente não vai ver, Senhor. E Paulo colocou isso aqui muito detalhado, né? Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou amar o meu próximo? Diversas formas. Perdoando, amando sem hipocrisia, como foi colocado, atendendo às necessidades, perdoando, se tiver fome, você atende, né? Você tenta ter paz com todos, com várias atribuições que você mostra o amor de Deus aqui. É isso, irmão. Eu vejo nesses versículos assim, que na verdade assim, a gente vê assim, que ele traz muita cobrança da gente, né? Só o verdadeiro servo de Cristo vai conseguir atingir essas coisas para realmente agradar o Senhor e chegar à salvação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sempre a gente está se policiando, né? E sempre colocar a nossa vida diante de Deus e sempre questionar, né? Será que eu estou agradando ao Senhor? E a gente devemos sempre pensar sobre isso. Se a gente não fazer essa questão assim, a gente pode desagradar o Senhor. A questão fica fica que nem para a trás. lei, né? Eu cumpri tudo isso, já está bom, né? Já estou me limpando. Não, né? Está se aproximando de Deus em obediência, né? Está agradando o coração de Deus, porque várias atribuições, né? Fica por isso, como é que eu vou amar hipocrisia, cordialmente, paternalmente? Estou fazendo isso? Né? Você fica se auto-perguntando e você recebe respostas de Deus, eu imagino, né? As experiências do dia a dia. Refletindo em alguma coisa que a gente fez aqui, fala sobre o amor, né? O amor deve ser sincero, né? E tem que ser sinceridade, né? O amor tem que ser sem hipocrisia, né? E pretensão, as coisas, sem fingimento também, né? O amor não pode, né, ser apenas verniz falso, né? Devemos agir da mesma forma diante de uma pessoa pela costa dela, né? Então a gente vê que do mesmo jeito que você é sincero diante da pessoa ali, na sua cara, devemos estar sempre do mesmo jeito quando ela está longe de nós. E muitas vezes, quando a pessoa está longe de nós, a gente está diferente, né? Outra coisa. Então devemos sempre ter cuidado com isso. Porque muitas vezes o amor aqui fala que tem um amor sincero, sem hipocrisia, né? Tem que ser um amor verdadeiro. Então aqui ele vai colocando a cada situação, assim, porque devemos estar sempre tomar cuidado com isso. E também devemos pensar sobre outra parte que fala assim, sobre a justiça, né? Que a justiça não é detestar o mal e apegar-se ao bem, né? O amor defenderá o que é direito, procurando as melhores interesses daqueles que é amado, não sendo simples, e se fortalecer ao Senhor, né? Então a gente vê que o amor está sempre se fortalecendo no Senhor, né? Então a gente vemos que é uma coisa que vem de Deus, né? Então pertence à graça de Cristo que vem habitar em nós, né? Porque nós, na verdade, não conseguimos abranger tantas coisas que é colocado na Bíblia, né? Então, é só pela graça de Cristo, né, que vamos vir acolher essas coisas, né? E essas coisas vão fazer parte da nossa vida. Devemos pensar aqui também sobre o afeto cordial, né? Fala sobre o amor cristão, né, pelos irmãos deve ser tão forte quanto os laços de família, né? Temos usado originalmente para a família física. Honrar, deve honrar, ser humilde
exaltar uns aos outros, possivelmente excedendo-se no ato de honrar o seu irmão, né? Então aqui a gente devemos amar nossos irmãos em Cristo, né? Como se fosse assim da nossa família, né? De pai e mãe, assim, uma coisa assim forte, né? Até acima disso aí. Porque é um irmão que, muitas vezes, nossos irmãos em Cristo são aqueles que estão no Senhor, né? Então é que a gente vê que até o próprio Cristo, né? Que quando a gente vê quando ele estava lá e ele falou assim, ó, os irmãos estão lá fora, né? Daí ele falou, quem é meu pai e minha mãe? É aqueles que servem ao Senhor, né? Então a gente vê que Jesus falou que a família de Cristo era mais importante que a nossa própria família de sangue. Então a gente vê que devemos pensar sobre esse amor, né? No sentido de honrar nosso irmão, está sempre firme nesse sentido. Né? Então a gente pensar sobre ele, foi algumas coisas que eu comentava aqui também sobre isso. O zelo e entusiasmo, né? Ele deve ser fervoroso, constante no serviço do Senhor, né? Então a gente vê que o zelo, né? Ele tem que ser fervoroso e constante no Senhor. O cristão não deve ser indolescente ou leves. Energia deve ser dirigida e regular por Cristo para que desejamos ser vicioso e tenha perseverança, sobre a perseverança de estar em Cristo Jesus. Então a gente vê que esse zelo tem que ser assim, ele tem que ser fervoroso, tem que ser constante, né? Não adianta você ser fervoroso só agora e amanhã e depois, os outros dias, não sei, né? Tem que ser uma coisa constante. Devemos também ser ambiciosos no sentido de estar nessa esperança de ter a salvação com Cristo. É uma coisa que devemos lutar por isso. É uma coisa assim que a gente não vai conseguir fácil, só com luta, né? Realmente, né, se entregando ao Senhor. Então, devemos também pensar sobre essa perseverança, né? De paciência, né? Devemos regozijar-se na esperança, ser paciente nos tempos difíceis. Nossa perseverança depende de fixarmos a nossa perspectiva em estar com o Senhor e na constância de oração, né? Então, podemos pensar, né, nessa perseverança da paciência, né? Devemos regozijar sempre nessa alegria, né, de estar nessa esperança com o Senhor, né, de ter essa paciência, né, e de estar sempre em constante oração com o Senhor. Né? Então, é só através de oração que vamos conseguir todas essas coisas diante do Senhor. Né? Então, a gente vê que a lista aqui ela é grande, né, ela é cheia de detalhe, né? Mas muitas vezes não adianta a gente pegar uma coisa e deixar o resto para trás, falar isso aqui é difícil, vou deixar para lá. Então devemos buscar todas as coisas, né? E devemos conseguir isso, né? Buscando o Senhor, né? Então devemos pensar sobre a generosidade, né? Ser uma pessoa boa, né? Então devemos ajudar a necessidade com boa vontade, né? Então a gente vê no sentido de ajudar, devemos ajudar de qualquer jeito? De jeito nenhum. Ou você ajuda com boa vontade, então é melhor nem ajudar. Então isso é o que é colocado aqui, né? E observe o que por vez em quando mais prosperar as pessoas se tornarem mais doutrinas para poder ficar, né, sobre isso, né, sobre essa esperança do Senhor. Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Devemos ajudar as pessoas a ajudar com boa vontade, né? E sobre a hospitalidade também que foi colocado aqui nesses versículos, foi colocado, né? A hospitalidade. Devemos persegui-la, ou seja, procurar atividade, oportunidade para ser hospitaleiro, especialmente para aqueles que nada têm a oferecer de retribuição. Né? Então a gente podemos ver que devemos ajudar todas as pessoas, né? Porque muitas vezes é fácil, muitas vezes, a gente ajudar aquele que está próximo, né? Mas aqui fala sempre no contexto, devemos ajudar a todas as pessoas. Né? A gente podemos até, ter um tempinho, a gente podemos até pegar aqui em Lucas capítulo 14, versículo 12 a 14, Lucas capítulo 14. Vai pegar um exemplo aqui. Lucas 14, do versículo 12 a 14. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você ter um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos, para que não acontecer que eles retribuam e convide a vocês, seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não ter eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição do justo. Então aqui a gente vê sobre a palavra de Deus, né? Como devemos ajudar, devemos estar sempre ajudando, né, a todas as pessoas, não fazer diferença entre um e o outro. Né? É claro que ele fala assim, quando for convidar, assim, não convidar aquelas parentes, convidar aquelas pessoas
que você não conhece, né? A gente sabe que no mundo de hoje jamais alguém vai querer colocar alguém estranho na sua casa, né? Porque nós vivemos num mundo tão difícil, né, que a gente vai ter medo, né? Então vai ser meio complicado sobre isso. Mas vamos deixar sobre a refeição. Mas tem outras maneiras de ser ajudado, né? Às vezes conversando, tendo paciência, né? Até ajudar com dinheiro se a pessoa estiver passando alguma perda. Não precisa nem colocar no sentido de você pegar a pessoa e levar para sua casa. Mas devemos pensar sempre isso, né? Que aqui foi colocado, né? Que devemos ajudar, né? Porque muitas vezes a pessoa ajudar aqueles que estão do nosso lado, né? É fácil, né? Eu quero ver você ajudar uma pessoa que você nem conhece direito, né? Então aqui ele vai colocando essas situações assim, né? Então aqui fala em não apenas quando forçados, né? Então a gente não devemos fazer as coisas forçadas, devemos fazer sempre com amor e fazer as coisas como se estivesse fazendo coisa para Deus, né? Porque muitas vezes quando a gente faz as coisas pensando, né, na gente mesmo de ser bom, muitas vezes a gente pode ver no social, olha, eu chutei tanto aquela pessoa, quando aquela pessoa, na hora que precisa, ela virou as costas. Né? Então você tem que fazer as coisas para as pessoas como se estivessem fazendo para Deus, e aí vai dar tudo certo, né? Porque a gente sabe que Deus está sempre nos ajudando, e Deus ele é amoroso. Né? Tudo que você fizer de bom, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não faça pensando assim que é para você, porque não vai dar certo. Né? Então devemos estar sempre fazendo bem, mas fazendo, a verdade, é como se estivesse fazendo para Deus. Né? Então aqui fala também sobre um pouco sobre a humildade, né? Que não devemos desprezar as coisas humildes, né? O orgulho é um poder difícil de detectar, né? Então devemos pensar isso, que muitas vezes a pessoa tem um orgulho, né? Muitas vezes a pessoa não consegue decatar, né? Ver essas coisas. Né? A gente podemos dizer em Romanos 12, versículo 14, a gente está em Romanos 12, versículo 14, e fala: abençoe aqueles que perseguem a vocês, e abençoe e não amaldiçoei, né? Vai falar do versículo 14, agora também do versículo 17. Não apague a ninguém mal por mal e procure fazer o bem diante de todos. E agora no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então aqui a gente vê que esses versículos aqui, ele vai nos preencher, né? Uma coisa assim muito forte, né? Que você tá sempre procurando fazer as coisas para Deus, né? Sempre olhando para Deus e fazendo as coisas, porque aí vai dar tudo certo. E fala assim sobre, foi colocado aqui, né? Sobre o orgulho, né? Muitas vezes a gente tem certas coisas, e muitas vezes a gente tem alguma dificuldade que nem a gente percebe. Mas é a hora que muitas vezes a outra pessoa que está do lado da gente está vendo que a gente tem aquela dificuldade, mas a gente mesmo não enxerga. A gente vê que, na verdade, quem vai reconhecer direito, a gente vê é Deus. Então a gente tem que estar sempre orando a Deus, que a gente vê que os requisitos que Ele coloca na nossa vida são muitas coisas, mas é só Ele para capacitar, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu sou capaz de preencher tudo isso. Na verdade, eu mesmo não falo que não consigo, porque eu sei que é difícil. Depende do Senhor, né? Que é Ele que é poderoso, é Ele que é santo, né? Não sou eu, né? Então a gente vê que a gente tem que enfrentar, né, essas nossas dificuldades, né? Entregar a nossa vida ao Senhor, que Ele vai ver a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, e se a gente estiver sempre buscando Ele, com certeza Ele vai nos ajudar, né, a ir melhorando. A gente vê assim que as coisas não é muito simples como a gente pensa, né? Mas a dificuldade existe, mas o Senhor está acima de todas as coisas, né? Como foi colocado pelo versículo, né? A única maneira de nós vencer o mal é com o bem. Então, se a gente for querer fazer a mesma coisa, não dá certo.